Boa tarde, sou José Alberto, médico pediatra, intensivista em neonatologia, com formação em gestão de saúde. Sou coordenador do Hospital da Mulher Elonida Studart e viemos aqui para bater um papinho sobre reanimação neonatal. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a reanimação, queria dar uma contextualizada com vocês sobre como é que está a nossa estatística hoje. A última estatística que a gente tem oficial é de 2019, mostrando que a gente tinha 2.849.000, mais ou menos, nascidos vivos no Brasil, desses quais 35 mil, em torno de 35 mil, iam a óbito no primeiro ano de vida. Sendo que desses, 52% desses óbitos ocorriam no período de 6 dias de vida. Cerca de 20% desses óbitos nessa faixa etária são decorrentes de asfixia perinatal. Então a gente poderia dizer mais ou menos que a cada 10 óbitos, ocorrem nesses 6 dias por RNs com asfixia. Importante a gente ter na nossa cabeça que quanto mais a gente demorar para iniciar os protocolos de reanimação, mais difícil vai se tornar o nosso sucesso e a nossa capacidade de reverter e de deixar esse paciente sem risco cerebral. A gente utiliza muito uma escala chamada escala de Apgar, que é uma escala que vai mensurar para a gente o grau dessa asfixia. Eu fiz questão de trazer ela aqui e colocar aqui para vocês, porque ela hoje em dia acaba sendo um problema no nosso meio de trabalho do ponto de vista prático. Porque muitos colegas acabam não se atendo com detalhe nas características de cada item que deve ser observado. Então a gente, na realidade, nesse score, a gente utiliza frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor e aí irritabilidade reflexa. Baseado nisso, a gente vai classificar com pontos de 0 a 2, dando a característica desse bebê. E o que a gente percebe às vezes na prática é que alguns colegas um pouco mais apressados costumam fazer o Apgar do 12º ou do 3º minuto, e acabam não seguindo o protocolo de forma adequada, de forma que às vezes a gente tem algumas distorções. Bebês com Apgar muito baixo, mas com evolução que não condiz com aquilo, e o contrário também é verdadeiro. Bebês que têm um Apgar relativamente bom, mas que não evoluíram dessa forma. Bem, para a gente poder entender melhor todos os protocolos que a gente vai utilizar na reanimação, é importante a gente entender como funciona a fisiopatologia da parte cardiorrespiratória do recém-nascido. Quando o recém-nascido está dentro da barriga da mãe, ele tem um pulmão que não funciona. O pulmão dele está todo envolvido dentro do alvéolo com líquido e o pulmão não funciona. Quem vai fazer a troca gasosa para ele é a placenta da mãe. O recém-nascido, nesse momento, também tem um fluxo sanguíneo pulmonar muito reduzido, apenas 10% do sangue que deveria correr de forma normal estaria correndo para o bebê nessa fase. Nos primeiros minutos de vida, o que acontece? O bebê vai chorar, vai ter aquele movimento de expansão respiratória, vai haver uma entrada abrupta de ar dentro dos alvéolos. Esse líquido vai ser absorvido, expulso, dando lugar ao ar dentro da cavidade alveolar e fazendo com isso que comece a haver uma troca gasosa e vai ocorrer também uma vasodilatação pulmonar, invertendo abruptamente aquele fluxo. Então a gente passa a ter imediatamente um fluxo de uns 90% da parte sanguínea para a árvore respiratória. E dessa forma o neném começa a respirar. Qualquer atraso nesse mecanismo, a gente vai dizer que é asfixia, e aí sim a gente vai classificar essa asfixia como leve, moderada ou grave. Antes de começar a nossa reanimação propriamente dita, é importante que a gente tenha algumas coisas já mensuradas antes. A primeira delas é a história materna. Saber se essa mãe teve alguma intercorrência clínica, se ela tem alguma doença prévia, se teve alguma intercorrência gestacional, se o trabalho de parto dela transcorreu bem, se teve alguma parada de progressão, período expulsivo prolongado, bolsa rota, se estava perdendo líquido. E o mais importante que é saber se é uma gestação
de termo ou não. Ainda nesse preparo, a gente também tem que checar a parte dos equipamentos. Botei aqui em ordem mais ou menos o que a gente utiliza, os mais importantes, né? O calor radiante, fonte de oxigênio e vácuo, material para aspiração, para intubação e ventilação. E por fim, as medicações que a gente vai utilizar. A gente vai detalhar um pouquinho cada um desses itens. Fonte de calor radiante, por que é muito importante? Porque a gente tem que evitar a qualquer termo a hipotermia do recém-nascido na sala de parto. Porque a hipotermia ela vai ser muito lesiva para o funcionamento dos principais órgãos vitais e vai dificultar muito no processo de reanimação. Então é super importante esse bebê estar bem aquecido. Ainda em equipamentos, hoje pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem esses 3 aparelhos que são fundamentais numa sala de reanimação. O monitor cardíaco, à esquerda, à direita no alto a gente tem o saturímetro e no centro a gente tem o ventilador mecânico inteiro. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles mais à frente. No preparo para a reanimação, a gente também tem que focar na equipe. Hoje é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente tenha pelo menos um profissional envolvido na reanimação capaz de fazer todos os procedimentos da reanimação do início ao fim. Óbvio que a gente quer sempre que tenha pelo menos mais de um. Vocês vão ver que no detalhamento a gente vai precisar de muita ajuda qualificada nesse processo. Com relação ao material, a gente tem aqui os principais que a gente utiliza. À esquerda, o ambu, que a gente vai falar um pouquinho, que é o ventilador manual, o laringoscópio, os tubos, cânulas traqueais e estetoscópio, etc. Né? A gente também tem as preocupações com a parte de infecção, então tem os cuidados universais de precaução, com avental, máscara, gorro, luva, óculos. Bem, e vamos começar então propriamente o nosso ABC da reanimação. A gente tem que pensar assim, a primeira coisa que a gente tem que garantir é garantir as nossas vias aéreas. A segunda vai ser garantir a ventilação adequada e efetiva. E a terceira é manter uma circulação adequada. Então, baseado nesse tripé, é que a gente vai fazer todos os nossos processos daqui para diante com relação à reanimação do bebê. Imediatamente ao parto, a gente tem o primeiro procedimento que a gente tem, que seria o clampeamento do cordão umbilical. Que, via de regra, hoje em dia, a gente pede para que esse clampeamento seja o mais tardio, oportuno, né? Não tem um tempo determinado. Sendo que, se a gente tiver uma gestação que não é de termo, se a gente tiver um bebê que tenha dificuldade respiratória ou que tenha um tônus que não esteja adequado, a gente vai ter que se antecipar nesse procedimento. Então, se a gente estiver diante de uma gestação a termo, com o bebê respirando, chorando adequadamente, com bom tônus, a gente vai fazer apenas os cuidados de rotina, que são prover o calor, como a gente já tinha colocado, aspirar a boca e nariz, sempre nessa ordem, secar o bebê, né? Verificar a cor, verificar o tônus, né? E posicionar o bebê adequadamente. Não mais do que isso. Agora, se a gente estiver diante de um prematuro, ou um bebê com uma respiração irregular, ou apresentando uma hipotonia, a gente vai fazer inicialmente os mesmos passos iniciais, dando, claro, muito mais ênfase aí para a posição da cabeça, para a aspiração de boca e nariz, e dar continuidade aos procedimentos seguintes. Como eu falei, o principal cuidado nesses primeiros 30 segundos é a manutenção da temperatura do bebê, principalmente se ele for um pré-termo. Então a gente vai fazer isso como? Diminuindo a temperatura da sala, botando o bebê na incubadora ou no berço aquecido, envolvendo o bebê com touca de algodão na cabeça, colocando ele, se for muito prematuro, envolvido num saco plástico que vai ajudar a manter a temperatura, e inclusive, se for necessário fazer a reanimação
o bebê vai estar desta forma no início do processo da reanimação. Então, garantido essa temperatura, a gente vai começar a fazer o posicionamento da cabeça do bebê. Então, reparem que se eu flexiono demais a cabeça do bebê, né, boto a cabeça muito para baixo, eu jogo a minha traqueia lá para cima. E se eu hiperestendo demais a cabeça, eu acabo jogando a traqueia para baixo. O correto é deixar o bebê, conforme a figura 1 à esquerda, com uma leve flexão, de forma que a traqueia está retificada em relação à cavidade oral. A gente vai aspirar as vias aéreas, sempre boca e nariz, utilizando uma sonda 8 ou 10, fazendo movimentos suaves, usando sempre uma pressão negativa não muito superior a 100. Uma outra coisa que a gente vê, colegas às vezes botando a pressão no vácuo muito alta, e a gente acaba fazendo uma biópsia da via aérea do bebê em vez de fazer a aspiração. Como eu falei, secar o bebê, remover os campos úmidos, botando sempre um campo mais sequinho e aquecido, reposicionar a cabeça do bebê. E aqui o primeiro resuminho. Então, durante os 30 primeiros segundos, o que a gente vai fazer? A gente avaliou o bebê, a gente avaliou se ele é a termo, se ele está chorando bem, se ele tem um tônus bom. Se ele está com tudo isso ok, a gente não precisa fazer nenhum tipo de manobra. Não, esse nosso bebê não está com a respiração boa, não está com tônus bom, ou é um prematuro. A gente vai avaliar a respiração, a frequência cardíaca e a coloração dele. Se ele tiver com a frequência cardíaca em torno de 100, tiver uma cianose central e uma hipotonia importante, a gente vai considerar iniciar a ventilação com pressão positiva, nossa VPP. Então, resumindo, feitos os passos iniciais nos primeiros 30 segundos, esse bebê continua com uma apneia ou um GASP, com a frequência cardíaca em torno de 100 e com uma cianose persistente. Nós vamos começar a ventilação com pressão positiva. O primeiro aparelho que a gente vai utilizar, que é o mais simples e o mais recorrente, é o nosso balão autoinflável, conhecido também como AMBU. Aqui a gente tem a apresentação de como ele é feito, como ele é utilizado o oxigênio. Eu fiz questão de colocar aqui esse slide mostrando que se a gente usar o balão autoinflável sem nenhum tipo de reservatório, o máximo de concentração de oxigênio que a gente consegue chegar é a 40%. Então a gente recorre aos reservatórios tipo saco ou tipo tubo, que a gente consegue chegar a essa concentração próxima entre 90% e 100%. Lembrando também que a gente está utilizando aqui, para efeito de praticidade, o AMBU, mas nesse momento, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que a gente use o próprio respirador em T, porque a gente vai garantir uma pressão expiratória e uma pressão inspiratória mais adequada. Aqui é mais para a gente mostrar a importância de, primeiro, a posição do reanimador, né? O ideal é que o reanimador esteja atrás da cabeça do bebê, né? E durante o processo de colocação da máscara, ele evitar compressão sobre a região da traqueia e sobre a região ocular, que pode precipitar manobras vagais e consequente bradicardia no bebê. Quando a gente for fazer a colocação da máscara, é importante que essa máscara seja, independente dela ser redonda ou anatômica, que ela cubra desde a ponta do queixo até a boca e o nariz. Coloquei esse slide aqui também porque é muito importante o colega pediatra entender que a saturação de oxigênio do bebê, ele só vai atingir os níveis acima de 80%, 90%, acima de 5 minutos de vida. Então o saturímetro, apesar de fazer parte do equipamento necessário na sala de parto para reanimação, ele tem que ser bem utilizado. Então a gente não vai esperar que antes do 5º minuto esse bebê tenha uma saturação acima de 80, conforme a gente está vendo ali na tabela. Importantíssimo, a ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na reanimação do RN na sala de parto. Então, esse simples equipamento, que é o AMBU, né, ele é capaz de ter
resultado positivo em cerca de 80% a 85% dos bebês. Como é que a gente vai usar esse instrumento? A gente estando ele fazendo a compressão e liberação. Compressão e liberação. Um movimento que a gente chama de aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Dessa forma, a gente vai estar ventilando o bebê em torno de 40 a 60 movimentos por minuto, que é normalmente a frequência respiratória fisiológica do recém-nascido. Aqui essa figura mostra como a mão do reanimador está bem preparada, né, formato em C, segurando a máscara bem adaptada ao queixo e ao nariz, sem comprimir traqueia, sem comprimir o olho, e com a mão esquerda segurando ou o ambu ou o circuito do ventilador em T. Durante essa manobra da ventilação, o que é importante a gente observar? Primeiro, se está tendo expansibilidade pulmonar, ou seja, se eu estou conseguindo ventilar adequadamente esse bebê. Se isso não estiver ocorrendo, a gente tem que ver se a máscara está bem adaptada e se essas vias aéreas estão pérmeas. Muitas vezes é necessário você interromper essa manobra, aspirar uma boca, aspirar um nariz, para poder dar prosseguimento a ela. Quais vão ser os sinais de que essa ventilação foi efetiva? Então, primeiro vai ser o aumento da frequência cardíaca do bebê, a melhora da cor e do tônus e o início de uma respiração regular. Então, resumindo, vamos lá. 30 segundos de ventilação. O bebê teve uma frequência cardíaca, aumentou acima de 100, não tem mais cianose, começou a ter uma respiração regular, nós vamos suspender a nossa ventilação por pressão. No caso desse bebê, manter uma frequência cardíaca abaixo de 100, está apresentando uma cianose, ou ainda está com uma respiração irregular, a gente vai manter a VPP, mas vamos verificar a nossa técnica. Ver se a gente está segurando a máscara de maneira adequada, bem adaptada, se é necessário aspirar esse bebê, e etc. A partir daí, a gente vai avaliar, então, se a gente também não está precisando fazer mais pressão. Possa ser que essa pressão que a gente esteja fazendo para o bebê seja insuficiente. Então, mais uma vez, fazendo um resumo, né? Reanimação é muita repetição. A gente tem que ficar repetindo, porque isso tem que estar saindo muito rápido e medular, que a gente tem frações de minutos para tomar decisões. Então, esse slide mostra um pequeno resumo, né? Durante os 30 primeiros segundos, a gente respondeu aquelas 3 perguntas, né? Se o bebê é prematuro, se ele está com a respiração boa, se ele está com a frequência cardíaca adequada, se ele está com bom tônus, e fizemos os passos iniciais. Nos próximos 30 segundos, esse bebê ainda estava com a respiração irregular, ausente, ou com a frequência cardíaca baixa, ou com cianose, a gente começou a nossa ventilação. Fizemos isso durante 30 segundos. Não teve boa resposta. A gente vai rever a nossa técnica e vai continuar fazendo a ventilação. Se, nesse período, o bebê passou a ter uma frequência regular, está com a frequência cardíaca acima de 100, já arrosou, a gente suspende a ventilação. Se, por alguma razão, ele continua com a frequência cardíaca abaixo, ele não melhorou do desconforto respiratório, continua mantendo a cianose, ou se apresentou uma parada cardíaca, a gente vai considerar, então, a intubação. Para começar a intubação, as principais indicações da ventilação são, primeiras, essas, como a gente estava falando, a ineficácia da ventilação com balão ou com ventilador em T. Necessidade de massagem cardíaca, a qualquer momento da reanimação, se esse bebê parou, a gente tem que intubar para começar a manobra de reanimação. Também casos de suspeita de hérnia diafragmática, né, a gente vai observar o abdômen escavado e o tórax com uma diferença de tamanho de um lado para o outro. E nos casos dos prematuros, que você tenha que fazer a surfactante profilático. Quando a gente for intubar, a gente vai utilizar a cânula traqueal de acordo com o tamanho do bebê, né, o peso do bebê e a idade gestacional, de acordo com a tabela. Durante a intubação, o papel do auxiliar começa a crescer dentro do processo da reanimação. Por quê?
É ele que vai ajudar a gente na fixação da cabeça, vai ajudar a fornecendo o material necessário para a intubação, vai auxiliar na aspiração de vias aéreas, se necessário, e pode até utilizar-se também dele como ajuda na própria intubação, posicionando a traqueia conforme essa figura. Às vezes o colega tem uma certa dificuldade de visualizar a traqueia, então é necessário essa compressão da traqueia. Ele vai auxiliar também na fixação, né? A profundidade da inserção desse tubo também vai variar de acordo com o peso. Então, um bebê de 1 kg, você vai botar a posição número 7 na altura da boca e assim sucessivamente pelos outros pesos. Como é que a gente vai verificar se a posição da cânula está correta? Bem, óbvio, se você teve uma melhora da frequência cardíaca, teve uma melhora da cor, teve uma expansão torácica simétrica, você está diante de um paciente que respondeu bem à sua manobra de ventilação. Agora, você também vai utilizar para ver se está havendo um aumento da bolha gástrica, porque uma das complicações é você fazer intubação gástrica. Você vai ver a condensação de água na cânula, né? Se você tiver uma unidade que tem um detector de CO2 expirado, ele vai mudar a cor e você vai poder ter certeza que esse paciente está bem ventilado, né? Então, como eu estava falando, as complicações dessa intubação vão ser a hipóxia, quer dizer, que o paciente que não respondeu à manobra que você está fazendo, a bradicardia, o pneumotórax e lesão de partes moles, como esôfago, traqueia. Infecção vai ser um pouco mais tardiamente, principalmente se você não seguiu adequadamente os protocolos de asepsia e antisepsia. Quais são os sinais, então, que a minha VPP foi efetiva? Primeiro, vai ser o aumento da frequência cardíaca, que é imediato, a melhora da cor e do tônus do bebê e o início da respiração espontânea do bebê. Então, fazendo uma parada para a gente reavaliar de novo. Se eu estou com o bebê, que eu estou ventilando, uma técnica efetiva, e ele, durante essa minha reanimação, ele está apresentando uma frequência cardíaca abaixo de 60, eu tenho que iniciar a manobra de reanimação com massagem cardíaca. Como é que é feita essa massagem cardíaca? Ela vai ser feita no terço inferior do externo, com uma compressão. A gente pode fazer ela de duas técnicas. A técnica dos polegares, que é a preferível, que você vai fazer uma compressão no terço inferior com o polegar e com as mãos abraçando os arcos costais do bebê. Você pode utilizar também a técnica dos 2 dedos, que você põe uma mão por debaixo do tórax do bebê e com o dedo, os 2 dedos indicador, e você vai pressionando o tórax do bebê. É importante reparar que na massagem cardíaca, quando você faz a compressão, você está promovendo a sístole cardíaca. E quando você faz a descompressão, você está promovendo a diástole cardíaca. Por que isso é importante? Porque o tempo de compressão tem que ser menor do que o tempo de descompressão. Por quê? Dessa forma, se você fizer um tempo de compressão menor do que o tempo de descompressão, você vai permitir um melhor enchimento do ventrículo e uma melhor e mais efetiva pressão e um volume ventricular mais adequado. E durante a diástole você vai permitir que esse ventrículo não só encha mais, como vai permitir a irrigação coronariana também. E como é que é feita essa frequência desses movimentos? Para cada movimento ventilatório, você vai fazer 3 movimentos da massagem cardíaca. Dessa forma, a gente vai fazer no seguinte ritmo: 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Né? Essa massagem cardíaca, como a gente vai saber se ela está sendo efetiva ou não? A gente vai avaliar a frequência cardíaca. Aí a gente faz um parêntese. Hoje em dia é bem preconizado a utilização do monitor cardíaco na sala de parto. Por quê? Porque você tendo um monitor cardíaco, você tem uma avaliação constante da frequência cardíaca. Você não precisa interromper a sua manobra para fazer a ausculta, no caso ali utilizando o estetoscópio, e nem ficar à mercê de
uma utilização da mão para avaliar a frequência baseado na pulsação da artéria umbilical, que são dois fatores que vão prejudicar o teu processo de ventilação efetivo. Então, num paciente que estava ventilado, entubado, com uma massagem cardíaca externa por 60 segundos e a frequência cardíaca dele passou dos 60 batimentos por minuto, você vai interromper a massagem cardíaca e vai continuar só com a ventilação até que ele tenha uma frequência cardíaca acima de 100 ou que tenha uma respiração mais regular. Caso esse paciente não tenha uma frequência cardíaca boa, ele mantém uma frequência cardíaca abaixo de 60, você vai rever toda a sua técnica para ver se esse paciente está precisando aspirar, se o tubo está bem posicionado, se saiu de posição, se teve algum problema no circuito do aparelho ou alguma coisa. E vamos, durante mais 60 segundos, continuar com nossa manobra de reanimação e massagem cardíaca. Aqui então eu faço um pequeno resumo, né? Os 30 primeiros segundos a gente fez aquelas perguntas, a gente fez os passos iniciais. Esse bebê está com ritmo irregular, tem uma frequência cardíaca baixa ou tem uma cianose persistente, começamos a ventilação de pressão positiva. Paramos com 30 segundos para fazer uma avaliação, ele não melhorou, a gente vai rever a nossa técnica e insistir na ventilação por mais 30 segundos. Se o paciente não melhorou, a gente vai passar para a intubação orotraqueal, vai continuar com a ventilação, aí a cada 60 segundos a gente vai ter uma avaliação desse bebê, vamos avaliar a necessidade de frequência cardíaca, se ele em algum momento desse processo começou com a frequência abaixo de 60, e a cada 60 segundos a gente vai reavaliar esse bebê para ver se há necessidade de começar com as medicações. Então, as medicações a gente vai fazer algumas observações aqui. Então, o auxiliar na sala de parto, ele vai separar esse material, ele vai preparar essa adrenalina, vai diluir, identificá-la. Essa adrenalina ela pode ser feita por via endotraqueal ou umbilical, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele vai fornecer todo o material para que a gente possa fazer também o cateterismo da veia umbilical desses bebês, para poder fazer a administração das medicações. Esse cateterismo umbilical, normalmente a gente pega um catéter ou uma sonda ou um próprio catéter umbilical, a gente vai introduzir ele cerca de 2 centímetros abaixo da pele, para estar numa posição boa, vamos testar com soro fisiológico, e a partir daí a gente vai começar, mantendo a nossa massagem cardíaca, mantendo a nossa ventilação, vamos começar com a administração da adrenalina, que é o fármaco que a gente vai utilizar aí. A gente vai verificar a posição da cânula, se isso não resolveu com a adrenalina, a gente vai verificar a nossa técnica e a gente vai continuar a ventilação, a gente vai continuar a massagem cardíaca e a adrenalina só vai ser repetida no intervalo de 3 a 5 minutos. Se isso não acontecer, a gente vai começar a pensar na possibilidade de o paciente estar fazendo uma hipovolemia. A adrenalina, ela pode ser utilizada, como eu falei, via endotraqueal também, tá? Lembrando que na utilização endotraqueal ela só é recomendada uma única vez e essa dose é 3 vezes a dose que a gente vai utilizar posteriormente pelo catéter umbilical. Como eu falei, se esse paciente não respondeu à adrenalina, não está respondendo essa massagem cardíaca com ventilação, a gente pode começar a pensar que ele esteja fazendo uma hipovolemia. Então a gente vai usar a mão dos expansores de volume. Esses casos acontecem muito quando o bebê a mãe teve uma DPP, ou teve uma placenta prévia, ou que ele tem algum outro sinal de choque. Então esses expansores, na maioria das vezes a gente usa a solução fisiológica, 0,9%, ou podemos usar também o ringer lactato. A gente utiliza 10 ml por quilo, por isso a gente preconiza que deixe pelo menos uma seringa de 20 ml já preparado, e a gente vai fazer essa medicação com a infusão em torno de 5 a 10 minutos. Aqui eu botei o nosso polvinho auxiliar para mostrar a importância de ter uma segunda pessoa habilitada na reanimação da sala de parto.
porque esse auxiliar vai ajudar a gente a identificar o risco, vai ajudar a gente a avaliar a respiração de acordo com o bebê, vai fornecer o material, ajudar na aspiração, colocação da ventilação, intubação e tudo aquilo que a gente já falou, além da preparação das medicações. Aqui é um fluxograma atual das novas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, é um resuminho de tudo isso que a gente já falou, frisando, né, aqueles primeiros 60 segundos, que é o minuto de ouro, que é exatamente aquele minuto em que a gente fez aqueles primeiros cuidados iniciais e que a gente começou a ventilação pulmonar. Que a gente sabe que esse primeiro minuto, a gente tendo sucesso, a gente vai ter um bebê mais saudável. E normalmente só com essas medidas bem adequadas e bem executadas, a gente consegue de 80% a 85% de sucesso nessa nossa reanimação. Tem alguns aspectos éticos que a gente tem que levar em consideração, né? Que é a grande pergunta que a gente se faz: quando interromper a reanimação neonatal? São questões controversas, né? Que elas dependem muito do contexto nacional, né? Do local onde você está, da questão social, da questão cultural e principalmente da questão religiosa também. A última revisão sistemática da literatura mostra que uma pequena porcentagem de RNs tem uma sobrevida após 20 minutos de reanimação neonatal avançada. Então é sugerido que após 20 minutos de reanimação a equipe discuta e tenha já, principalmente nos casos que já sabe previamente que é um bebê muito prematuro, tenha discutido isso inclusive com a família para poder ter uma determinação exata de quanto tempo a gente vai fazer e vai manter essa nossa reanimação. É isso, espero que tenha podido ajudar vocês a dar uma atualizaçãozinha nas nossos principais protocolos em relação à reanimação neonatal. Obrigado a todos, boa tarde.